Cleuber, eu sou Aldo Silva, tenho 46 anos, estou no último período do curso de licenciatura em computação pelo EG. O objetivo dessa entrevista é compreender como tem sido a rotina de professores e alunos diante de um período de aulas remotas e mais de aulas remotas do que ensino híbrido, né? E seu apoio é muito importante para a compreensão desse tema, que veio a ser implantado em regime de urgência nas escolas públicas. Vou para a primeira pergunta. Professor, qual a sua formação profissional e em que área? Então, bom dia, Aldo. Primeiro, é uma oportunidade interessante poder falar aí dessa nossa prática, né? Nesse período aí tão complicado. Eu sou formado em História aqui pela Universidade Federal de Goiás. Há quantos anos exerce a função de professor na escola pública? Eu sou professor de escola pública há 29 anos. E você tem facilidade em preparar as aulas utilizando aparatos tecnológicos? Então, foi uma mudança repentina, né? A gente não utilizava dessa forma, né? Tantos aparatos tecnológicos. A gente tinha algumas tecnologias, mas não como agora. Então, não foi muito difícil, não, né? Houve um período de adequação, mas foi até tranquilo, né? Eu também procurei me qualificar, né? Fiz cursos e tal, e aí não teve grandes dificuldades, não. E como tem sido o preparo de aulas durante esse período de pandemia? Então, você fala no sentido de tempo, de... Como é que é? Porque mudou alguma coisa, né? Preparação, desenvolvimento das aulas, tem planejamento. Eu acho que a escola que eu trabalho, a gente tem alguns alunos com bastante dificuldade de acompanhar, né, em razão de acesso à internet, né? Ainda é muito complicado essa coisa de internet lá para eles, né? Muitos utilizam são os dados móveis, então eles não têm muito acesso a isso. E aí a gente tem que pensar essas coisas. Então a gente adotou um sistema de plano de estudo, né? Onde você prepara o material e envia para eles. Né? A preparação aqui é em casa, eu utilizo os meios que eu possuo aqui, que é basicamente aplicativo de mensagem, né? O WhatsApp, e a maioria das aulas elas são síncronas, né? Ou melhor, assíncronas, né? E a gente intercala aí com aulas síncronas também, utilizando aí o Meet ou o próprio Zoom. E como é que foi essa substituição, de uma hora para outra, das aulas presenciais para as aulas remotas? Então, foi algo assim, né, um pouco complicado. No início, Aldo, eu até não, eu até tive um pouco de resistência, né? Eu pensei, olha, acho que o melhor é a gente ficar em casa, aguardar e tal. Mas a rede estadual de ensino, ela não parou, né? Assim, praticamente não parou. Acho que foi 1 ou 2 semanas só. Então, não foi algo tranquilo, né? Nem para mim, nem para os alunos. Os alunos também no início hesitaram bastante e tal. E à medida que a coisa foi avançando, né, foi pior ainda, porque começou, né, a questão do desemprego, né, depois a doença. E aí a gente teve que voltar, independente de a gente ser favorável ou não. E aí a gente começou a procurar esses alunos e tal. Eu tenho até um dado interessante de um aluno que falou, olha, para mim não dá, né? Eu estou preocupado agora em sobreviver, né? E alguns perderam emprego, porque a nossa realidade lá, ensino noturno, a grande maioria dos nossos alunos são alunos que estão no mercado de trabalho, né? Estão trabalhando, né? O ensino noturno ele já tem problemas aí, né? Há muito tempo. E agora a coisa ficou mais grave ainda. Em qual plataforma o aplicativo ocorre essas aulas? É,
Basicamente, né, a gente usa aí o WhatsApp e o Google Meet, né? Como eu falei, a gente utiliza mais aplicativo de mensagem, porque as aulas elas são mais assíncronas, né? Mas a gente Uhum. intercala também através daí das reuniões síncronas com o Google Meet e o Zoom. Todas as versões gratuitas, a gente não teve aí disponibilizado para nós uma plataforma paga. E isso é outro problema porque os recursos são limitados, né? Você não tem acesso a todos os recursos. Certo, e até a gravação, depois passar para aquele aluno que perdeu, né? Isso. É. Por exemplo, o Meet, a gente não consegue gravar através do gratuito, né? Você, em sua residência, tem um espaço adequado para preparar, planejar e executar suas aulas online? Então, preparar as aulas, né? A gente tem, porque eu já preparava a aula antes, né? Então, eu tenho aqui um espaço Hum, com os livros e tal. Agora, ministrar a aula, né, nesse formato, principalmente a aula síncrona, aí já é um pouco complicado, porque você tinha que ter algo, né? Não vou falar um estúdio de gravação, mas pelo menos que se assemelhasse a um estúdio de gravação. E você não tem. Você não tem acústica, não é? Às vezes passa um veículo na rua, uma moto, né? Às vezes você está gravando alguma coisa para mandar, você tem que refazer tudo novamente. Então, para ministrar é bastante complicado mesmo. Não tem esse certo. espaço. Então, a gente acaba improvisando. E aí você tem que contar com o apoio, né, da família, porque você vai ocupar um espaço e tal, né, silêncio. Então, são as privações também. Então, essa é a realidade desse tipo de aula para mim aqui. E nesse contexto, você consegue enumerar as principais dificuldades e também o que foi favorável para você nesse processo de aulas remotas? Eu acho que a grande dificuldade é mesmo a adesão, sabe, dos alunos. Né? A gente está enfrentando um problema, e aí eu fui dar uma olhada e tal. Não é só a escola que eu trabalho, né? Eu trabalho em duas redes, né? Além da rede estadual, tem a rede municipal, a rede privada. Os alunos estão muito desestimulados, né? Eu falei para você agora há pouco que eu mesmo no início hesitei muito em trabalhar nesse formato, mas havia também a preocupação em tentar manter pelo menos o vínculo desses alunos com a escola, né? Então, acho que a grande dificuldade mesmo é a adesão, a aceitação dos alunos. Eles estão debandando mesmo, né? Agora, nós professores, de uma forma geral, né, a gente teve um pouco no início, né, aquela dificuldade em adequar, mas a grande maioria se preparou, né, foi fazer curso, né, buscou na internet videoaulas, né, falando sobre esses aplicativos e tal. Então, acho que a gente está se preparando. Eu, por exemplo, tenho uma disciplina no mestrado que fala disso, né? O ensino de história e as novas tecnologias, que também tem ajudado bastante. Certo. E com essas principais mudanças, você percebe, depois desse ano de aulas remotas, que sua afinidade com os recursos tecnológicos melhorou seu conhecimento? Ah, sem dúvida, né? Melhorou bastante. Não é assim, eu Hum. aprendi muito nesse período, porque a gente teve que aprender. Não é esse tipo de encontro que a gente está fazendo aqui agora, essa entrevista, né? Eu desconhecia que isso era possível, né? Que existia uma forma gratuita de se fazer isso, né? As ferramentas, né? Google, por exemplo, aprendi a usar muitas, né? O próprio Zoom que a gente está utilizando aqui agora, né? Podcast, por exemplo, né? Fiz alguns, então eu acho que eu conheci muita coisa assim, devido a essa pandemia. E a sua visão, de acordo com o que você estava falando, né, a sua visão quanto às aulas que você está mediando por plataformas digitais, né, a organização do seu tempo, por exemplo, melhorou, né, você soube melhorar, né, a organização do seu tempo, das atividades profissionais e atividades que fazem parte da rotina doméstica, né? Então, como é que foi? Você organizou seu tempo, né?
essa coisa do tempo parece que ainda eu não consegui organizar direito, sabe? Porque a gente precisa também entender, não é, um pouco o lado dos meus alunos, né? Então, às vezes, toda hora está chegando material para você olhar, porque você posta a atividade, você posta a aula, mas o retorno ele é um pouco demorado. Inclusive, no início, né, no começo, nós tivemos que fazer muitas adequações, porque eles reclamavam da quantidade de atividade que a gente estava mandando, parece que a gente estava querendo trabalhar como se tivesse ele ali dentro da sala de aula. Não é? Então, Uhum. o tempo, né, uma coisa que parece que está demandando muito mais tempo aqui, né, na preparação, na correção, porque você precisa também dar uma devolutiva. Hoje, por exemplo, sábado, eu já recebi alguma coisa, né, que se fosse no presencial, eu não estaria recebendo. E você acaba olhando, porque você está o tempo todo, parece que É. antenado com isso agora. Né? Então, a gente tá muito mais envolvido, eu acho, nesse formato. E qual sua visão sobre o retorno às aulas presenciais? Olha, eu penso que sem vacina, não, a gente não pode voltar. Né? Uhum. E não é só vacina para professor. Né? Você tem que ter uma vacinação maciça. Porque o que eu ouço, o que eu ouvi dizer por aí é que eu me vacinando, eu vou, né, para a escola, eu posso me Uhum. contaminar, mesmo vacinado, não é? Só que eu não vou ter grandes complicações. Parece que é isso que estão dizendo sobre a vacina. Mas eu posso transmitir. Aí eu venho para casa, tem meus filhos, tem minha esposa. Então, eu acho que o Uhum. retorno sem vacinação, assim, uma vacinação maciça, é complicado. E aí eu me lembro meu aluno que disse lá, ó, eu estou preocupado em sobreviver, né? Quando a gente Uhum. foi discutir com ele, né, pedir empenho e tal, eu acho que a vacinação ela é fundamental para a gente poder pensar num retorno aí às aulas presenciais. Certo. E qual o recado que você daria a uma autoridade da educação a respeito das aulas remotas e do retorno às aulas presenciais? Ou ainda sobre um resumo em relação à pandemia, aulas, educação? Até você já falou um pouco sobre isso, né? Pandemia, aulas, educação, vacina. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de falar para uma autoridade da educação, acho que eu destacaria assim o empenho que foi desses professores aí, né, no Brasil como um todo, para tentar manter a escola funcionando minimamente aí dentro das condições possíveis, né? E pedir que se pense aí, né, alternativas para que uma situação semelhante a essa, a escola não sofra tanto, né? Eu não sei se a atividade remota, né, na educação básica, ela, né, tá aí para ficar. Não é? A gente está assistindo aí a comunidade, os pais, né, os alunos exigindo o retorno. Então, na educação básica, eu acho que ainda é um negócio muito prematuro você falar assim, veio para ficar. Mas, assim, com certeza, não vai ser da mesma forma. Né? Então, que pensasse, né, em investimentos nesse sentido, né, novas metodologias para serem adotadas nas escolas, porque eu acho que os professores estão abertos a isso. Né? Então, equipar mesmo as escolas, né, internet de qualidade, banda larga, para a gente poder ter como preparar aulas nesse sentido, né? Utilizando tudo isso que está disponível que a gente aprendeu a utilizar agora. Né? Uhum. Não, como eu disse, acho que não dá para falar, não é, em um estudo totalmente remoto, né, EAD na educação básica. E a realidade está mostrando isso. Né? Os nossos alunos eles não querem, não estão preparados. Talvez na graduação, na pós-graduação, mas na educação básica é muito prematuro. Então, eu acho que seria isso, né? Pensar em alternativas para equipar a escola, para tentar não ser pego de surpresa novamente numa eventual pandemia ou numa situação semelhante a essa que a gente viu. Aí é necessário pensar junto, né? Não sei, não tem aqui a resposta pronta para isso. Uhum. Até nessa última pergunta que eu vou fazer para você agora, você falou um pouco aí, né?
na anterior, né, que é o que você pensa em relação à educação no país, estado, município, né, quando a pandemia estiver em uma fase de controle. Eu acho que, né, a pandemia em fase de controle talvez seria então a questão da volta, né, da volta às aulas, né, mas nesse sentido, não dá para voltar sem a devida segurança, né, sem a vacinação, né? E aí é isso que você falou e que eu acabei de dizer aqui, não é? A educação tem que ser pensada agora de outra forma, né? Mais investimentos, né? Né? Porque se quer que tenha mudança do o ensino híbrido, né? Com aulas online e offline, né? Então, aí você está falando, né, que tem que ter investimento, né, nas escolas, principalmente as escolas públicas. Né? Exatamente, porque é onde você tem aí a perda maior é dentro da escola pública, né? A gente percebe que os alunos da escola pública, eles ficaram ainda muito mais distantes, né, dos outros alunos aí da escola privada nesse momento. A desigualdade social, ela ficou muito mais evidente, muito mais presente agora, e os alunos da escola pública são os mais afetados dentro desse contexto. Não, muito bom, né, Kleber? Eu agradeço demais sua participação aqui, né, com seus conhecimentos, sua experiência, né, dentro de uma sala de aula, né, que ajuda muito a criar noções do que está acontecendo, né, na educação básica nesse período tão difícil. Eu agradeço sua participação, né, valeu demais, vai contribuir muito para, né, para os futuros professores que estão aí se formando, né, no caso da gente. Muito obrigado Ok. pela participação. Eu que agradeço aí a oportunidade, Aldo Silva. E precisando, estamos aí. Valeu, obrigado.